Boa noite, pessoal. Diante do fracasso, né, da nossa tentativa de fazer uma aula online pelo Zoom, eu vou gravar esse vídeo e vou postar no YouTube, como a gente estava fazendo, né? Eu tive um feedback positivo também desse jeito de gravar o vídeo no YouTube, porque tem as suas vantagens de poder ver e rever. Infelizmente, eu queria ter dado uma aula ao vivo para vocês, né? Não foi possível por causa de problemas técnicos, né? Do Zoom em questão. Porém, como eu mandei o áudio aí no grupo, na semana que vem nós vamos estar com um software novo, que é o Microsoft Teams, né? É um software muito mais robusto, é um software pago, próprio para esse tipo de situação. Então nós não vamos ter mais problemas. Então na semana que vem nós vamos tentar de novo uma aula online aí, beleza? Ao vivo. De qualquer forma, precisou de qualquer dúvida, precisou de mim, qualquer dúvida, surgiu uma dúvida, não ficou claro, entre em contato comigo, pessoal. Eu estou respondendo todo mundo. Eu respondo todo mundo. Todo mundo que entrou em contato comigo, eu respondi. Pode perguntar aí nos grupos aí. Então eu estou disponível para vocês aí 24 horas. Mandou mensagem para mim. Assim que eu puder, eu vou responder. Vou orientar, vou explicar, beleza? Não deixa a dúvida ficar aí na cabecinha de vocês, não. Vamos deixar tudo bem claro, porque nós vamos entrar até em outra disciplina, em outra matéria agora, e tem que ficar claro isso aí pra gente. Seguinte, tem um exercício na unidade 2, seção 1, que eu coloquei. É um exercício avaliativo, é o mesmo exercício que eu tinha colocado para vocês naquela folha na folha normal, né, em Word, só que agora vocês vão fazer ele para mim no AVA, ok? No AVA lá você vai entrar, vai ter a questãozinha bonitinha. Deixa eu até ver se eu consigo acessar aqui para mostrar para vocês. Não vou conseguir, não. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui para mostrar para vocês. Mas é bem tranquilinho, viu? Unidade 2, seção 1. Ó. Está aqui, ó, exercício avaliativo, função de primeiro grau. Você vai clicar nele, né? Aí ele vai abrir para vocês a tentativa, né? As suas tentativas. Você vai entrar nele aí para fazer. Questão 1. Esboce o gráfico da função f de x igual a 3x menos 2, com 4 valores das abscissas. Poste a foto em anexo da resolução da questão. É simplesmente você vai fazer, normalmente aí no papel, lápis e papel, tirar uma foto para mim da questão resolvida, vir aqui e arrastar, né? Aqui, ó, você pode arrastar e soltar os arquivos aqui, ou clicar aqui e procurar o arquivo, né? Ó, enviar um arquivo. Aí você vem aqui escolher arquivo, ele vai abrir o seu computador para você anexar a foto da questão para mim. Muito cuidado, pessoal, tem que anexar a foto da questão que você fez. Matheus, eu tenho que tirar uma foto por questão? Não, você não precisa tirar uma foto por questão. Você pode, por exemplo, numa página, se tiver 3 questões resolvidas, questão 1, 2 e 3 está resolvida na página 1, suponhamos. Você tira uma foto da página 1 e anexa a mesma foto na questão 1, na questão 2 e na questão 3. Não tem problema. Eu vou estar vendo, né, lá a questão correspondente. Então eu não preciso, vocês não precisam tirar uma foto para cada questão, beleza? É só mandar a foto em que a questão correspondente que você está respondendo está, beleza? Esse formulário tem que ser feito, pessoal, até na semana que vem, até quarta-feira. Por quê? Eu vou ter que lançar nota para vocês. Quem tiver, outra coisa, quem tiver com problema no portal, vão correr atrás do SAA para resolver esse problema. Se você está com problema no portal, significa que eu não vou conseguir lançar nota para vocês.
vocês vão perder nota. Então não deixe isso aí acontecer. Fica atrás do SA. Eu sei que está complicado, que o atendimento, né, volume de atendimento online, então está complicadíssimo. Mas é necessário, pessoal. Certo? Qualquer problema, entre em contato comigo pelo e-mail, me manda um e-mail, a gente conversa, ok? Então vamos lá. Vamos para a aula. Ó, exercício, seção 1, unidade 2, seção 1, pós-aula. Unidade 2, seção 1, pós-aula. Aqui, ó. Unidade 2, seção 1, pós-aula. Logo após o vídeo que eu coloquei aqui, ó. Certo? Vocês lembram do vídeo que eu coloquei da função de primeiro grau? Acho que grande parte assistiu, porque eu vi lá e tinha muita visualização. Aqui, ó, o link, ó. E agora, na unidade 2, seção 2, eu vou postar o vídeo de hoje que a gente tentou fazer ao vivo e infelizmente não conseguiu. Beleza? Então, ok, vamos lá. Função de segundo grau. Ou função quadrática. É a mesma coisa, pessoal. Isso aí é dois nomes de uma mesma coisa. Ok? Então, assim, viu escrito função de segundo grau, viu escrito função quadrática, trata-se de o mesmo tipo de função, uma função polinomial. O que seria uma função polinomial? É aquela cuja fórmula matemática é expressa por um polinômio. Costuma-se falar em grau de uma função polinomial conforme o grau do polinômio dado em sua fórmula matemática. O grau do polinômio correspondente ao maior expoente da variável considerável. O que isso aqui quer falar para a gente? Trocando em miúdos. Se eu tenho uma equação de função, uma função aqui, equação polinomial, de grau 5, significa que o meu maior termo, o meu maior termo aqui, ó, é elevado a 5. Se eu tenho aqui o meu maior termo, x elevado a 5, significa que ela é uma função de quinto grau. Da mesma maneira, se eu tenho uma maior termo elevado a 2 ou ao quadrado, ela é uma função de segundo grau. Essa é que nós vamos estudar agora. E, da mesma forma, se eu tenho o meu maior termo elevado a 1, porque 2x é igual a 2x elevado a 1, concordam? Eu tenho uma equação de primeiro grau, que foi a que a gente viu na última sessão, e aqui tem um exercício para entregar. E também, quando eu tenho uma constante, né? Porque isso aqui é uma constante, não é uma função. Eu não tenho variável. Significa que eu tenho uma função de 0 grau, ou seja, é a mesma coisa de x aqui ser elevado a 0. Ó. Esquece isso aqui, ó, porque isso aqui foi erro de formatação. Então, f de x é igual a 3x elevado a 0. X elevado a 0 é igual a 1, certo? Então, é igual a 3. Então, quando eu tenho função de 0 grau, eu não tenho x. Quando eu tenho função de primeiro grau, eu tenho x elevado a 1. Quando eu tenho função de segundo grau, eu tenho x elevado a 2 e assim sucessivamente. Nós vamos trabalhar agora com equação de segundo grau, ou seja, essa que tem o maior polinômio elevado a grau 2 ou ao quadrado. É esse carinha aí, ó, nossa função quadrática, a função de segundo grau, nada mais é do que essa equação aqui, ó. Igual vocês lembram lá na equação de primeiro grau, em que y era igual a ax mais b, né? Lá era assim, ó. Y era igual a ax mais b. Certo? Isso aqui era uma equação de primeiro grau. Ó. Aqui nós temos uma equação de segundo grau, né? Onde nós temos, ao invés de dois termos igual a gente tinha aqui, ó, na equação de primeiro grau, ó, na equação de segundo grau, eu vou ter três termos. Eu vou ter um termo C, eu vou ter um termo bx e eu vou ter um termo ax ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa de y, né? Igual na função de primeiro grau. Então, essa aqui é a cara, né, da nossa... é o padrão da nossa função de
segundo grau. Para resolver a função de segundo grau, para achar as raízes dessa função, eu tenho que usar duas formas, né? Tem gente que chama aí de Bhaskara. Até fora do Brasil não é conhecido como Bhaskara. Mas enfim, eu tenho que usar essas duas fórmulas para me achar as raízes dessa função. Mateus, o que é raiz? Beleza, vamos ver o que é raiz aqui. Ó. Vamos relembrar o que é raiz. O que é a raiz de uma função? Eu tenho aqui esse gráfico. Ó. Esse gráfico aqui não tem raiz. Beleza. Eu tenho aqui essa função, né? Todo mundo está vendo essa função aqui, ó, plotada no gráfico. E eu tenho aqui, ó, por ser uma equação de segundo grau, ela tem esse desenho e ela toca o eixo x em 2 pontos. Então, a raiz da função é exatamente onde ela toca no eixo x. Beleza? Então, para que eu preciso achar essa raiz? Para mim plotar, né, esse gráfico. Aí eu acho a raiz aqui e a outra raiz aqui. Significa que a nossa equação de segundo grau... Opa, foi para outro lugar. A nossa equação de segundo grau, ela tem dois resultados, duas raízes, né? Na maioria das vezes. Nós vamos ver também que em alguns casos ela tem duas raízes com o mesmo valor e tem o caso que ela não tem raiz, que ela não toca o eixo x. Então, trocando em miúdos, o que é raiz, Mateus? É onde a função toca o eixo x. Simples assim, beleza? Então, nós usamos essas duas fórmulas, ó. Onde se usa o A, aqui ó, o termo A, o termo B e o termo C. Do mesmo jeito, o B que é o mesmo B aqui, o A que é o mesmo A daqui. Então é só a gente descobrir os termos A, B, C da equação de segundo grau que nós podemos calcular, né, essas equações. Essa aqui, ela é chamada de beta. Desculpa, de delta. Essa função aqui, ela é chamada de delta, né? E depois de resolvermos ela, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Depois que a gente resolve o delta, a gente joga ele aqui dentro, para resolver as outras, achar as duas raízes, beleza? Quando a gente fizer o exercício vai ficar bem mais claro. Esse aqui é o exemplo, ó, que nós vamos calcular. E agora eu vou calcular ele aqui para vocês, beleza? Então, agora nós vamos calcular, né, exatamente, usar aquelas fórmulas para encontrar o delta e, posteriormente, encontrar as duas raízes da equação, né? Nós tínhamos que equação aqui era essa equação. Beleza? Essa equação. Então, primeiramente, vamos entender quais são os termos, né, dessa equação. Eu tenho aqui o termo A, eu tenho aqui o termo B e eu tenho aqui o termo C, ok? O meu A aqui, ele vale 1, porque o x2 está sozinho, então é 1 vezes x2. Então, vem cá e anota, ó, A igual a 1, ok? Então, tem meu primeiro termo aqui. O B, ele é quanto? Menos 5 aqui, ó. E o C, que ele é igual a 6. Então, aqui eu já achei meu termo A, meu termo B, meu termo C da equação. A partir disso, fica mais fácil ainda. Por quê? Eu simplesmente vou jogar naquelas fórmulas que a gente encontrou lá, né? Como? Eu tenho a fórmula do delta. O delta, ele me dá que ele é o quadrado de B menos 4 vezes A vezes C. Esse aqui é o delta. Então, só vou substituir. Ó. Delta é igual menos 5 ao quadrado vezes. Menos, aqui é menos, viu, pessoal?
menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 6. Então, eu tenho aqui que o delta é menos 5 vezes menos 5, ou seja, menos 5 ao quadrado, fica positivo, beleza? Vocês lembram lá, né, que menos 5 ao quadrado é igual a 25 positivo. Menos 5 ao cubo é igual a isso aqui vai me dar negativo, ó, vai me dar 125 negativo. Então, se o meu expoente for par, eu vou ter um resultado positivo. Se o meu expoente for ímpar, eu vou ter um resultado negativo quando o meu número é negativo. Nesse caso aqui, menos 5 ao quadrado é igual a 25 positivo. Menos 4 vezes 1 vezes 4, isso aqui vai dar 24, né? Menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Então, meu delta é igual a 1. Beleza? Então, eu já achei minha primeira fórmula aqui, que é o delta. Agora é só eu pegar esse delta e jogar naquela outra fórmula minha. O que acontece? Esse delta me informa que essa equação vai ter duas raízes. Vai ter um x1 e um x2. Ou seja, ela vai tocar o ponto x, né, o eixo x em dois pontos, ok? Pra gente, a fórmula geral é essa aqui, ó. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa é a fórmula geral. Aí você fala, mas por que mais ou menos? Exatamente por isso. Uma raiz eu vou usar mais e outra raiz eu vou usar menos. Então isso quer dizer que x' é igual menos b, vou usar o mais aqui nessa primeira, ó. Raiz de delta sobre 2a. Ok? Desculpa, aqui ó. O x' eu vou colocar aqui, é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Ok? Aqui eu usei o mais para o x'. Vou substituir os valores, né? Eu tenho aqui que b é menos 5, então menos 5, porque eu tenho o sinal negativo de fora. E o meu b vale menos 5, mais raiz quadrada. O meu delta que eu calculei é 1, raiz quadrada de 1, sobre 2 vezes o meu a, que também é 1, né? Que eu calculei lá em cima. Isso me dá um x' igual menos 5. Vou fazer assim aqui, peraí. Isso me dá um x' que menos 5, menos com menos vai dar mais 5. Mais raiz quadrada de 1, 1, sobre 2 vezes 1, 2. Então, meu x' é igual a 6 sobre 2, que é igual a 3. X' é igual a 3. O que isso quer dizer para mim? Que o meu gráfico toca o eixo x no ponto 3. É uma das raízes do gráfico. Vou calcular a segunda agora. Como? Agora eu vou calcular meu x duas linhas. Menos b. Aqui era mais ou menos, ó. Mais ou menos. Eu jogo o mais para o x' e o menos para o x duas linhas. Então, como eu joguei o mais aqui, ó, para o x', como eu joguei o mais aqui, ó, para o x', agora eu vou jogar o menos para o x duas linhas. Ó. Beleza? Agora eu joguei o menos, ó. Por isso que é mais ou menos. Eu tenho duas raízes. Dividido por 2a. Vamos calcular. Menos b. O meu b ele é igual a menos 5. É a mesma coisa, ele não muda, né? Então, menos 5. Menos raiz de 1, que é o meu delta, sobre 2a, que é 2 vezes 1. Menos 5, menos com menos vai dar mais 5. Menos a raiz quadrada de 1 é 1, sobre 2 vezes 1, 2. Então, meu x duas linhas nada mais é do que 4 sobre 2, ou mais conhecido como 2. O que isso quer me dizer? Que
eu tenho duas raízes, uma que vale 3 e uma que vale 2. Ou seja, o meu gráfico, né, a minha função toca o eixo x em 2 pontos. Quais são eles? 3 e 2. Beleza? Tá, outro dado importante que a gente pode tirar disso aqui, né? Se nós olharmos lá em cima de novo, ó, a equação, nós temos a função de segundo grau. Suponhamos que aqui x seja 0, ou seja, f de 0. Então, qualquer coisa vezes 0 é 0, qualquer coisa vezes 0 é 0, e vai sobrar o meu termo c, que é o 6. Certo? O que isso significa? Que lá no gráfico, quando o x for 0, né, o y vai ser igual a 6. Então, quando a gente vai plotar o gráfico aqui, ó, eu venho cá e ploto o gráfico. Eu sei que quando o x for 0, o meu y vai ser igual a 6. Por quê? Se eu joguei 0 no x da equação de segundo grau, eu achei 6. Beleza. Outra coisa importante. O meu a, ele é positivo, certo? O meu termo a aqui, ó, ele é um termo positivo. Isso significa que a minha concavidade vai ser virada para cima. O que é concavidade, Matheus? Você tem dois tipos de parábola, ó. Uma com concavidade para cima e uma com concavidade para baixo. Ou seja, concavidade é como se fosse essa parte aqui de dentro, né, dessa parábola, ó. Então a concavidade está para cima e aqui a concavidade está para baixo. Aqui, se o A for positivo, concavidade para cima. Se o A for negativo, concavidade para baixo. Então nós temos um A positivo, a concavidade vai estar para baixo. Beleza, outro dado que a gente conseguiu para plotar esse gráfico. Tá, eu também tenho as duas raízes, não tem? Eu tenho a raiz, a x' que vale 3, x2' que vale 2. Então eu sei que esse gráfico toca o eixo x em 2 e em 3. Com isso ficou fácil, né, pessoal? Eu sei que a concavidade é para cima, eu sei que quando o x vale 0, o y é 6, e eu sei que ele toca em 2 pontos. Então é só eu fazer isso aqui, ó. Então, essa nossa função vai ser algo parecido com isso, né? Eu desenhei aqui, né, por aproximação, mas o ideal seria eu calcular vários pontos, igual a gente fazia em equação de primeiro grau, para encontrar o desenho certinho da parábola. Mas de cara eu já sei que quando x é 0 ela vale 6 e que ela toca 2 pontos, que são as duas raízes, que é igual a 2 e 3, e que também a minha concavidade, né, pelo A ser positivo, a concavidade está para cima. Beleza? Então esse primeiro exercício aí está feito, ok? Então, pessoal, nós vimos aí que resolvemos essa função de segundo grau, né? Encontramos as duas raízes, encontramos o termo onde a parábola toca o eixo y também, né? Que é o termo C, e nós descobrimos a concavidade dela. E assim nós podemos desenhar ela, né? Aí ela é plotada. Então, ó, como a gente calculou, no ponto 6, ela vem cá e toca o eixo y, ou seja, quando x é igual a 0, e ela tem duas raízes, a raiz 2 e a raiz 3. E ela tem a concavidade virada para cima, devido ao A ser positivo. Ó, o termo A é positivo. Beleza? Então, bem simples, bem tranquilo, né? Tá, nós vamos estudar agora o estudo de função quadrática. Sempre que uma questão pedir para você, né, fazer o estudo de função quadrática, é para você observar duas coisas. Primeiro, o sinal do termo A. Se o A é positivo, a maior que zero é o quê, pessoal? Quando o A é maior que zero, ele é positivo. E quando o A é menor do que zero, ele é negativo. Então você tem que saber, né? Muito importante para a parábola, para a função, se o A é positivo ou se o A é negativo.
Beleza, primeira coisa que você tem que olhar. Outra coisa, quando o delta, vocês lembram do delta lá? Ó? Vou voltar lá no delta. Ó. Delta é esse carinha aqui, ó. Olha o delta aqui, ó. Nós calculamos aí também. Quando o resultado do delta for positivo, ou maior que zero, ó, delta positivo, o que vai acontecer? A minha parábola vai ter duas raízes, ou seja, ela vai tocar em dois pontos, ó, o eixo x. Ó. Eu vou ter x' e x duas linhas, ou x1 e x2, certo? Então aqui, ó, quando o meu A é maior que zero, eu sei que meu A é positivo e a minha concavidade é para cima. Olha a concavidade para cima aqui, ó. Ó, concavidade para cima. Quando o meu A é negativo, eu sei que minha concavidade é para baixo. Olha a concavidade para baixo aqui, pessoal. Correto? E eu sei que quando o meu delta é maior que zero, ou seja, for positivo, eu vou ter duas raízes. Duas raízes. Beleza? Segundo caso, ó, A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Nesse caso, ele tem duas raízes, mas elas são iguais. Então, muita gente fala que tem só uma raiz. Né? Quando? Quando o delta for igual a zero. Né? Quando o delta for igual a zero, eu não vou tocar o eixo x em dois pontos. Eu vou tocar o eixo x em apenas um ponto. Né? Então, quer dizer que x' e x duas linhas têm o mesmo valor. Ó. X', x duas linhas. Ok? E aí nós vamos para o terceiro caso. Quando o delta aqui, ó, ele é menor do que zero, ou seja, ele é negativo. Quando o delta é negativo, nós vamos lembrar lá, ó, quando a gente vai calcular a raiz, que o delta fica dentro de uma raiz quadrada. E como nós aprendemos, não existe resultado de número negativo em raiz quadrada no conjunto de números reais, né? Aí a gente vai entrar em conjunto de números imaginários, que para nós aqui não é interessante e não vai resolver nada. Então, nós vamos adotar que não existe raiz quadrada de número negativo. Se o delta deu negativo, é sinal que a parábola não vai tocar o eixo x. Olha aqui, ela não toca o eixo x. Ó. Entendeu? Entendido? Ela não toca o eixo x nesse caso aqui. Ó. E, novamente, A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Então, esse é um estudo de sinal que nós temos que fazer, que é muito importante para o tipo, né, de gráfico que vai se formar através da função. Outra característica muito importante de uma função quadrática, o valor mínimo ou valor máximo. Como que calcula o valor mínimo e o valor máximo, Matheus? Da mesma forma, certo? Como que eu vou saber se o valor é mínimo ou se o valor é máximo? É o A. Vocês lembram do termo A lá? Ó? Termo A maior que zero, positivo, concavidade para cima. Termo A menor do que zero, negativo, concavidade para baixo. Certo? Se eu tenho a concavidade para cima, ou o A é positivo, obviamente eu vou ter ponto mínimo, né? Porque daqui para cá vai aumentar e daqui para cá vai aumentar, né? Eu não vou ter ponto máximo. Aqui vai infinitamente, ó. Vai até acabar aí, ó. Entendido? E quando eu tenho A negativo, ou seja, concavidade para baixo, eu tenho ponto máximo. Por quê? Daqui para baixo tudo vai ser inferior, ó. O valor vai ser inferior, ó. Então, vamos lá para a gente lembrar. A positivo, ponto mínimo, porque a concavidade está para cima, então o ponto vai ser mínimo. A negativo, concavidade para baixo, ponto máximo. Para calcular, a mesma fórmula. Você vai calcular dois pontos, né? Obviamente, um ponto é um par ordenado. Então, aqui, ó, você vai calcular xv com essa fórmula
e YV com essa outra fórmula. Então, aqui, ó, o que significa isso? Vamos pegar esse ponto máximo aqui, ó. Suponhamos que aqui tem um eixo Y, né? Isso aqui vai ser XV, ó, que eu vou calcular ali. Por quê? Se eu for ver aqui, ó, esse par ordenado aqui, ó, esse aqui vai ser o quê? YV. Então, quando eu estou calculando aqui o ponto mínimo e máximo, eu nada mais estou fazendo do que calculando em que ponto X, em que ponto Y, né? Em que local de X e Y, o ponto vai ser máximo ou mínimo. Beleza? Então aí, ó, nós vamos determinar aí o ponto de máximo ou mínimo das funções A, B e C aí, beleza? Vou resolver aqui agora. Então, agora nós vamos resolver, né, esse exercício, determinando o ponto máximo e mínimo das funções, né? Nós temos aí a primeira função, que ela é igual a, a letra A. Ela é a função do tipo f de x igual x ao quadrado menos 6x mais 5. Ok. Eu tenho aquelas duas fórmulas, né? Que são o meu xv, que é menos b sobre 2a. E eu tenho a outra forma, que é o meu yv, que é igual a menos delta sobre 4a. Então o xv é o ponto x, que, né, o ponto correspondente, o par ordenado correspondente ao ponto mínimo ou máximo da minha função, e o y, obviamente, é o valor de y no ponto mínimo ou máximo da minha função. Ok, nós temos aqui que o nosso A, que é o termo A, vamos isolar os termos aqui, ó. A igual a 1, né? Aqui, ó, termo A aqui é igual a 1. O B é igual a menos 6 e o C é igual a 5. O A, ele é positivo, concordam? Se ele é positivo, significa o quê? Concavidade virada para cima. Se eu tenho uma concavidade virada para cima, ou seja, a minha função é desse modelo, eu tenho ponto mínimo ou máximo? Obviamente eu tenho ponto mínimo. Certo? Por quê? Daqui para cima tudo é maior, então eu tenho ponto mínimo. Então vamos calcular o ponto mínimo dessa equação. Muito simples, ó. Vou pegar aqui xv é igual a menos b. B é menos 6, então menos 6. Sobre 2 vezes A. A é 1. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar 6 sobre 2. Então xv vai ser igual a 3. Esse é o valor de x no ponto mínimo dessa função. Beleza? Vamos fazer agora o y, né? Vou passar aqui só para separar. Ó. Agora nós vamos fazer o y. No y, nós sabemos que yv é igual a menos delta sobre 4a. E nós sabemos que o delta, por sua vez, é igual a b ao quadrado menos 4ac. Né? Nós já sabemos que o delta é isso. Sobre 4a. Ok, vamos substituir os termos, né? Aqui, ó, yv vai ser igual a menos b ao quadrado. O meu b, ele vale menos 6, então menos 6 ao quadrado. Vamos colocar duas parênteses aqui. Menos 4 vezes, o meu a vale 1 e o meu c vale 5. Beleza? Sobre 4 vezes o meu a, que vale 1. Então, yv nada mais é do que menos, vou resolver esse primeiro parênteses aqui, ó, menos 6 ao quadrado. Como aqui é quadrado, vai ficar positivo, 36 positivo. Menos 4 vezes 1 vezes 5, menos 20.
sobre 4 vezes 1, 4. Então, meu YV ele vai ser igual a 36 menos 20, dá 16, positivo, né? Porém, eu tenho um sinal negativo aqui fora. E aqui ele vai ficar em 4, né? Isso aqui me dá que YV é igual a 16 dividido por 4, menos 4. Então, quando eu pego lá a minha parábola, né, dessa função, ela vai ter no seu ponto mínimo as configurações x igual a 3 e y igual a 4. Vou fazer aí agora, vou lançar aí agora no plotador de gráfico para a gente conferir se é isso mesmo, beleza? Então, pessoal, eu acabei de resolver aqui a letra A, né, que é essa função aqui, ó. Nós vamos pegar essa função e jogar no plotador de gráfico aqui, ó. Desenhador de gráfico, né? Que é um sitezinho. Depois, se vocês quiserem entrar lá, esse é o endereço do site, né? E eu vou jogar aqui, ó, aquela função. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. A função, ela era x elevado ao quadrado, né? Quando você trabalha aqui nesse tipo de gráfico, o til aqui, desculpa, o acento circunflexo, ele é como se fosse elevado ao quadrado. Então, ela era x ao quadrado menos 6 vezes x, ou 6x, mais 5. Essa é a função que a gente acabou de resolver, né? Vou pedir para plotar aqui, ó. Ó, plotou aqui para a gente o gráfico. Ó. Beleza? Nós tínhamos calculado que o ponto mínimo dessa nossa função, né, seria no x igual a 3 e y igual a menos 4. Vamos ver se é isso mesmo? X igual a 3, né? Ó. X aqui no caso vale 3, ó. E y vale menos 4. Vou dar um isqueiro aqui para ficar mais fácil de vocês verem, ó. Olha aqui, ó, vamos lá. O x aqui, o y, desculpa, é o menos 4. E o x aqui igual a 3, ó. 1, 2, 3. Então, bateu o nosso exercício que a gente calculou, né? Que o ponto mínimo dessa função é igual a x igual a 3 e y igual a menos 4. Agora, vocês vão realizar para nós fazer esses dois exercícios, né? Para tentar aí, né? Para fixar o que a gente acabou de aprender. Vocês vão calcular aí para mim o ponto mínimo ou máximo, né? Não sei se essa concavidade é para cima ou para baixo, dessas duas funções, beleza? Então, após vocês terem feito, né, esses dois exemplos, se tiver ficado alguma dúvida, manda um e-mail para mim que eu vou responder. Nós vamos fazer algumas atividades aqui, alguns tipos de atividades de equação de segundo grau, beleza? Essa primeira aqui, ó, dada a função f de x igual a x ao quadrado mais 6x mais 5, faça o estudo dos sinais e determine se possui um valor mínimo ou máximo e especifique o valor. Ok, vamos lá agora fazer o exercício. Então, pessoal, nós vimos aí, né, a atividade. A função é essa aqui, né, ó, f de x igual a x ao quadrado mais 6x mais 5. E ele pediu para a gente fazer o estudo dos sinais, né, e determinar se a função possui um valor mínimo ou máximo e especificar esse valor. Ok, de cara aqui, ó, o que é o ideal para a gente calcular em estudos de sinais? É o A e o delta, certo? Esses dois parâmetros aqui vão nos informar se a concavidade é para cima e para baixo, no caso do A, e quantas raízes ele tem, ou quantas
em quantos pontos ele toca o eixo X, né? Então, a partir disso aqui, nós vamos destrinchar essa função aqui, ó. Nós sabemos que o A nela é igual a 1, certo? O B é igual a 6 e o C é igual a 5, certo? Aqui, ó, 1, 6, 5. Beleza. Então o A aqui ele é maior do que 0, ou seja, ele é positivo. Se o A é positivo, se o A é positivo, a concavidade é virada para cima. O que isso significa para mim? Que ela tem um ponto mínimo e não um ponto máximo, né? Se a concavidade é virada para cima, ela tem o ponto mínimo. Então aqui, ó, estudo de sinal. O A é maior do que 0, portanto, concavidade para cima. Beleza? E agora nós temos que calcular também o delta, né? O delta, nós já sabemos que a fórmula dele é b ao quadrado menos 4ac. Nós temos aqui o b, que é 36, né? 6 ao quadrado, menos 4, vezes o a é 1, vezes o c, que é 5. Então o nosso delta ele vai ser 36 menos 4 vezes 1 vezes 5, menos 20. Então meu delta ele é igual a 16. Então também meu delta é maior do que 0. O que isso significa? Existem duas raízes. Ou seja, a minha parábola toca no eixo X em 2 pontos. Ok. Ele não me pediu para calcular as raízes. Eu vou calcular, né? Só para a gente aprender. E ele me pediu para calcular o ponto mínimo ou máximo. Então vamos começar com o ponto mínimo ou máximo. No caso aqui é o nosso ponto mínimo. Ele vai ser igual a menos b sobre 2a. Eu tenho que b é igual a 6, né? Então vai ser menos 6 sobre 2 e a igual a 1. Ou seja, o meu xv, ou o meu ponto v, meu valor de v, ele vai ser igual a menos 6. Beleza? Então esse aqui, menos 3, né? 6 dividido por 2. Então meu xv é igual a menos 3. Agora eu vou calcular o yv, ó. Ele é igual a menos delta sobre 4a. Correto? Eu calculei o delta, o meu delta deu 16, então ele vai ser igual a menos 16 sobre 4 vezes 1. Ou seja, 16 dividido por 4. O meu yv é igual a menos 4. Então esses são, né, os valores do par ordenado do ponto em que a minha parábola ou a minha função tem valor mínimo. Vamos calcular as raízes também? Então vamos lá. Ó. X' vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b, eu sei que meu b é quem? Meu b é 6. Então vai ser menos 6. Vou usar o mais primeiro. Mais raiz de 16 sobre 2 vezes 1, que é o a. Então meu x1 nada mais é do que menos 6, raiz de 16, 4 sobre 2. Menos 6 sobre 4 sobre 2, x1 vai ser igual a menos 2. Essa aí é minha primeira raiz, ok? Beleza. Agora eu vou calcular a minha segunda raiz. Menos b. No caso que eu vou usar agora o menos, né? Raiz de delta sobre 2a. O b é o mesmo, menos 6, menos raiz de delta, que é 16, sobre 2a, que é 1. Então aqui, ó, isso aqui vai me dar 4, 10 sobre 2. Então, meu x duas linhas vai ser igual a menos 10 sobre 2. X duas linhas é igual a menos 5. Então, aí, ó, calculei uma raiz, calculei outra raiz, calculei o valor do ponto mínimo e calculei, né, os dois valores do ponto mínimo.
Então é isso aí, ó. Nós acabamos de resolver toda a questão. Justamente o que ele pediu pra gente, ok? Pessoal, uma correção aí, ó. Que assim que eu acabei aqui eu vi. Aqui não é menos 2, ó. Menos 6 mais 4 vai dar menos 2 sobre 2. Então x' vai ser igual a menos 1. Ok? Corrijam aí pra mim, ó. Ele não é menos 2, o x' é menos 1. Certo? Então nós acabamos de fazer essa atividade, né? E nós vamos passar para o número 2. O número 2 ele é mais interessante, hein? Bem mais interessante. Vamos fazer então, né? Vocês podem olhar aí, ó. Um fabricante vende mensalmente X unidade de um determinado artigo, sabendo que a receita é dada por Rx, né? E essa função, e o custo da produção é dado por essa outra função. O que é receita, pessoal? Não sei se vocês estudaram. A receita é tudo aquilo que entra de dinheiro em uma empresa. Então, se eu tenho uma empresa e vendo os produtos, todo o dinheiro que entrar na minha empresa é chamado de receita. Não significa que esse dinheiro seja meu lucro, porque eu tenho que tirar o custo. Então, na verdade, a receita ela é igual a os custos mais o lucro. Beleza? Então, aqui, ó, ele está perguntando quais são os valores que darão lucro, quantas unidades deverão ser vendidas para ter lucro máximo e quais os valores serão objetos de prejuízo. Então, nós vamos resolver agora esse exercício, né? Então, vamos resolver esse exercício aí, pessoal. Seguinte, esse fabricante tem uma receita, né? Primeiro vamos explicar o que é receita aqui. A receita, na verdade, é todo aquele dinheiro que entra na minha empresa, no meu caixa. Então, a receita ela é igual ao meu custo mais o meu lucro. Correto? Por quê? Tudo que entra aqui, eu recebi lá dos meus clientes um valor. Eu tenho que tirar o meu custo, né? Que foi o que eu investi para produzir esse artigo. E o meu lucro. Beleza? Então, entendido isso aqui, ó. Receita é igual ao custo mais lucro. Ou seja, todo o dinheiro que entra na minha empresa. E nessa questão, ele falou que a receita dele segue uma equação de segundo grau do tipo x² menos x. Ok? Essa aí é a receita desse negócio do cara aí, beleza? Desse cara. Então, vamos lá. Se a minha receita é isso, ele também, por outro lado, falou que o custo também obedece a uma função de segundo grau do tipo 2x² menos 7x mais 8. Então, nós temos aí a receita e o custo, beleza? E ele está perguntando quais valores, né? Quais são os valores que darão lucro. Então, se eu tenho a receita e eu tenho o custo, eu consigo achar o lucro facilmente, beleza? O lucro nada mais é do que a minha receita menos o meu custo. Então a gente só vai pegar essas equações e fazer o seguinte, ó. O lucro, que eu vou chamar de LX, ele é igual a RX menos CX. E aí eu vou lançar os valores, ó. RX vale quanto? X2 menos X e CX vale 2x2 menos 7x mais 8. Beleza, então agora é só eu somar isso aqui tudo, ó. Somando aqui, ó, 1x2 com 2x2 vai me dar LX é igual 3x2, beleza? Aqui, ó, 1x2 com 2x2. Menos x com menos 7x vai me dar menos 8x. Beleza? E também, né, eu vou... Ah, desculpa, pessoal, que é negativo. Que é negativo. Então,
esses sinais aqui todos vão mudar. Ó. Esqueça isso aqui. Ó. Vamos reescrever com sinal negativo. Ó. L de x é igual a Rx menos Cx. L de x é igual a x2 menos x, que é o R de x, né? Ó, menos 2x2 menos 7x mais 8, que é quem? C de x. Quando eu tenho um sinal aqui de fora, eu vou trocar o sinal de todo mundo aqui dentro, certo? E vou transformar em uma soma. Então, L de x vai ser igual a x2 menos x. Aqui era mais, virou menos, menos 2x2. Aqui era menos, virou mais 7x. Aqui era mais, virou menos 8. Então, agora sim, eu vou fazer a soma. x2 menos 2x2 vai me sobrar x2 menos x2, né? x2 menos 2x2. Menos 2 com mais 1 vai dar menos x2. Menos x com mais 7x vai me dar mais 6x. Menos 8. Beleza? Acabei de encontrar a equação do meu lucro. Então ele está perguntando o seguinte: quais são os valores que darão lucro? Ó, de cara, eu sei que o meu A é menos 1, o meu B é 6 e o meu C é igual a menos 8. Se o meu A é menos 1, meu A é negativo, a concavidade é para baixo, ou seja, isso aqui vai me dar um tipo de concavidade para baixo. Então eu tenho um ponto máximo que eu posso calcular, né? E daqui para cima ele me dará lucro, porque o meu y, que é o meu resultado, ó, daqui para cima ele é positivo, daqui para baixo ele é negativo. Então, quando que eu vou ter lucro? Daqui para cima, correto? E daí para baixo eu vou ter somente prejuízo. Então, na letra A, lá ele está perguntando, ó, quais são os valores que darão lucro. O que nós vamos calcular? Quando quando o y for igual a zero, nós vamos achar as duas raízes. Então, através dessas duas raízes, né, nós vamos saber, no caso aí, quais são os valores de y acima, que são aqueles valores que me darão lucro, né? Aí a letra B, quantas unidades deverão ser vendidas para ter o lucro máximo? Nós vamos achar o ponto máximo, né? E quais os valores serão objetos de prejuízo. Então tá, nós temos aqui, ó, vamos calcular as duas raízes dessa equação, para a gente ter uma ideia. Então aqui, ó, meu delta, B2 menos 4AC. B ao quadrado, 36, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 8. Meu delta, ele vai dar 36 menos 4 vezes menos 1, 4 vezes menos 8, menos 32. Então, meu delta vai ser igual a 4. Eu tendo meu delta igual a 4, eu vou saber que meu x' é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Vamos usar o mais aqui primeiro, né? X' é igual a menos 6, mais raiz de 4 igual a 2, sobre 2 vezes menos 1, menos 2. Posso anular esses dois sinais aqui, porque eu sei que vai dar maior do que, vai dar negativo. Então eu tenho que menos 6 mais 2 vai dar menos 4 sobre menos 2. Aí eu anulo o sinal. x2 é igual a 2. Beleza? X' é igual a 2. Achamos uma raiz. Achando a segunda raiz. Menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Menos b igual a menos 6, menos 2 sobre 2 vezes 1 vai ser igual a 2. Então, x duas linhas vai ser igual a
menos 8 sobre 2, x duas linhas vai ser igual a menos 4. Ah, desculpa, aqui o A aqui é negativo, né? Então isso aqui vai ficar positivo. Então nós acabamos de achar aqui as duas raízes da nossa equação. Então nós sabemos onde essa parábola toca, né, o eixo Y. Desculpa, o eixo X, né? Portanto, como nós achamos aqui as nossas duas raízes, né? Vou pegar outra folha aqui para ficar mais fácil. Nós achamos as duas raízes, que é x', que é igual a 2, e x duas linhas, né? Que é igual a 4. Então isso significa que lá na nossa parábola, né? Na nossa parábola que nós já vimos que o A é negativo, ou seja, a concavidade é para baixo, ela passa aqui ela toca o eixo X no ponto 2 e no ponto 4, beleza? Então ele está perguntando aqui para mim, para quais valores positivos, para quais valores de X, né, no caso, dará lucro. Lucro é o que? É tudo que está para cima de 0, Y. Então a minha parte de lucro é essa parte aqui, ó. Certo? Toda essa parte aqui de lucro. E a minha parte de prejuízo, essa parte aqui que estiver abaixo do eixo Y. Então, obviamente, o gráfico ele é acima do eixo X, né? Ou seja, em Y positivo, entre os intervalos 2 e 4. Então, a minha resposta: os valores darão lucro entre 2 e 4 unidades. Beleza? Então, a partir de 2 e 4 unidades, eu vou ter lucro. Onde eu vou ter prejuízo? Os valores darão prejuízo abaixo de 2 e acima de 4. Ou seja, para cima de 4 eu vou ter Y negativo e para baixo de 2 também eu vou ter Y negativo. E entre 2 e 4 eu vou ter o lucro, né? Ou seja, o meu Y, que é o meu resultado, será positivo. Isso aí eu respondi a letra A, nessa aqui, né? Ó. E eu respondi a letra B, desculpa, a letra C, aqui, ó. Agora nós temos que fazer a letra B. A letra B está perguntando quantas unidades deverão ser vendidas para ter lucro máximo. Beleza. Então nós temos que calcular o ponto máximo da nossa parábola. Como que calcula o ponto máximo? XV é igual a menos B sobre 2A. Ok? Eu sei que B, eu já tinha calculado, né? B é igual a 6. Então vai ficar menos 6 sobre 2A. O A é menos 1. Menos 2 vezes 1. Então eu vou ter aqui que 6 sobre 2. Então, o meu valor de V para o ponto máximo será 3. Ok? Então esse é o meu valor de V para o ponto máximo. Pessoal, aconteceu um acidente aqui. O celular caiu aqui, que eu estava gravando. Então beleza, eu tenho que o valor de X para o meu ponto máximo é igual a 3. Certo? Ok, então agora eu preciso do meu valor de Y, né? Ou seja, isso aqui já está respondendo a questão B, né? Quantas unidades deverão ser vendidas para ter lucro máximo? Obviamente eu devo vender 3 unidades para ter meu lucro máximo, beleza? Só que qual vai ser meu lucro máximo? E aí nós vamos jogar lá em Y, para calcular em Y qual vai ser meu lucro máximo.
Isso aqui é igual a menos delta sobre 4A. Nós já calculamos o delta, que ele é igual a 4. Então, nós vamos ficar aqui menos 4 sobre 4 vezes menos 1. Nós teremos que o meu lucro máximo vai ser igual a 1. Então, esse aqui é o par ordenado do meu ponto máximo da minha equação. Seria 3, 1. Nesse par ordenado, vai ser onde eu terei o meu maior lucro, ok? Sendo que eu vou ter lucro entre 2 e 4, e eu vou ter prejuízo menor do que 2 ou maior do que 4 unidades, beleza? Aqui no caso aqui, ó, unidades, e aqui o meu lucro. Beleza? Acho que ficou claro aí. Qualquer dúvida aí vocês me dão um toque aqui. Então, nós acabamos de fazer, né, esse exercício aqui. Nós achamos os valores que darão lucro, os valores que darão lucro máximo, né, o par ordenado, e o valor que me dará prejuízo, né? Vou chegar lá. E tá aí o nosso gráfico, ó, né? Vamos ver se a gente achou os resultados certos, ó. Eu tinha falado lá, quando a gente calculou, que o que me daria lucro seria o que tivesse entre 2 e 3. Desculpa, 2 e 4 unidades, né? E o que me daria prejuízo abaixo de 2 e acima de 4 unidades. Ou seja, meu Y seria negativo. E o que me daria mais lucro seria aqui em 3, ó. Exatamente o ponto máximo dessa parábola seria quando eu vendesse 3 unidades. Beleza? Então quer dizer que nossos cálculos estão corretos. Ok, pessoal, vamos ficar por aqui. Essa aula está ficando um pouco grande, um pouco cansativa. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estar com o Microsoft Teams. E semana que vem, se Deus quiser, esse vírus já vai ter dado uma trégua aí para a gente voltar para dentro de sala de aula. E de qualquer forma, nós vamos aqui fazendo o possível para que você não tenha nenhum tipo de problema para pegar a matéria, né? Porque nós vamos ter prova, com certeza nós vamos ter prova. Então, assim, vamos estudar, vamos fazer os exercícios. Vou postar alguns exercícios agora também para vocês, né, fixarem no pós-aula. E conto com todos vocês, né, fazendo os exercícios aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beleza? Obrigado, pessoal.